Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e nesse instante está começando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró e dando continuidade nas nossas lições bíblicas da CPAD, nosso terceiro trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Esta lição que está aqui, os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esté para a nossa geração. Hoje, em especial, a lição de número 6. Terminamos falando do livro de Ruth, agora iniciaremos falando do livro de Esté. Hoje, lição 6, e o título é O Livro de Esté. Esta lição será ministrada no dia 11 de agosto de 2024. Nosso textuário se encontra em Esté, capítulo 4, versículo 14. Diz assim o texto: Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe pela qual tempo como este chegaste a este reino? Então, textuário bastante significativo. Nossa verdade prática diz o seguinte: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que nos levam ao cumprimento de seus eternos propósitos. Interessante que Deus ele guia os nossos passos, embora a gente não saiba, mas a providência de Deus sempre estará ao nosso alcance. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esté, capítulo 1, vai dos versículos do 1 ao 9. Eu queria só fazer um comentário aqui de introdução do livro de Esté a respeito do nosso textuário. O livro de Esté, ele nos lembra que quando Deus parece estar em silêncio, certo? E temos até um hino com isso, que o silêncio de Deus machuca, mas sua providência está em ação nos bastidores das nossas vidas. Basta não somente sermos fiéis a Ele. Assim como Esté e Mardoqueu, que era seu primo, primo e pai adotivo, agiram com fé em meio a todas aquelas adversidades que nós vamos ver diante do decorrer desse trimestre agora, a partir dessa lição, o que aconteceu e o que Mordecai, ou Mardoqueu, orientou Esté a respeito da salvação dos judeus, desse livramento. Então, que possamos confiar na fidelidade de Deus e agir com ousadia quando enfrentamos desafio. O livro de Esté, ele oferece lições valiosíssimas, certo? Sobre principalmente a soberania de Deus. Lembrando que quando se fala em soberania, Deus ele não quer saber, ele faz o que ele quer, quando ele quer e na hora que ele quiser. Então, a soberania de Deus, ele passa por cima de tudo para cumprir com a sua palavra, certo? Então, a importância da coragem moral e a lealdade, a fé ao povo de Deus. Então, isso nós vamos ver detalhadamente no livro de Esté completamente. Então, nossos objetivos são, nosso primeiro bloco é apresentar a organização do livro de Esté, explorar o contexto histórico do livro de Esté, esse é o bloco 2, e o bloco 3 é expor o propósito e a mensagem do livro de Esté. E a palavra-chave, lógico, que vai basear em cima de Esté. Então, na introdução, o autor deixa bem claro que, ao concluirmos o livro de Ruth, iniciaremos o livro de Esté, que é cheio de referências expressas ao nome de Deus, certo? Mas no livro de Esté, ele é singular, embora tenha uma ausência do nome de Deus, mas não quer dizer que Deus esteja ausente dessa história, certo? Então, a história do livro de Esté começa no ano 483 a.C., certo? 103 anos após Nabucodonosor levar os judeus para o cativeiro, e vamos falar um pouco sobre isso aqui, certo? E isso a gente vê lá em 2 Reis, capítulo 25, 54 anos após Zorobabel liderar o primeiro grupo de exilados à volta de Jerusalém. Isso a gente podemos ver também
no livro de Esdras, capítulo 1, capítulo 2. Olha só como o livro de Esther, ele é cheio de referências, certo? E 25 anos antes de Esdras liderar o segundo grupo a Jerusalém. Isso está em Esdras capítulo 7. Então, Esther viveu no reino da Pérsia, o reino na época dominante ali no Oriente Médio, após a queda da Babilônia em 539. Os pais de Esther, certo? A Bíblia não menciona isso, são alguns historiadores, certo? Devem ter feito parte do grupo dos exilados, segundo alguns conceitos históricos, certo? Que optou por não voltar por Jerusalém, certo? Então, um grupo voltou para Jerusalém e outros ficaram lá em Susã, certo? Embora Ciro, o rei persa, tenha emitido aquele decreto, certo? Permitindo o seu retorno. Alguns não retornaram e vamos saber o porquê baseado nesse livro, no livro de Esther. Então, primeiro ponto, a organização do livro, como o autor deixa bem claro, na Bíblia hebraica, o livro de Esther, ele se encontra na mesma posição do livro de Ruth, certo? Que é os Megilote, que é os 5 livros curtos, certo? E na nossa Bíblia cristã, como essa daqui, ela faz parte dos livros históricos, certo? E sua canonicidade ela é um pouco desconhecida, mas que compõe uma revelação divina totalmente perfeita. Então, como é que podemos, nessa nova lição do livro de Esther, a estrutura do livro, ele pode ser dividido em quantas partes? Então, no capítulo 1, nós temos capítulo 1 e capítulo 2, nós temos a introdução do livro de Esther, que vai ter a deposição da rainha Vasti, certo? E a seleção de Esther como rainha, no capítulo 2. A conspiração e a intervenção, certo? No capítulo 3 e capítulo 5, lembrando que do capítulo 1 ao capítulo 2, houve um período aí bastante significativo. E nessa conspiração tem a conspiração de Amã contra os judeus, no capítulo 3, e temos a reação de Mardoqueu a Esther, no capítulo 4, e Esther se aproxima do rei, já no capítulo 5. Capítulo 6 e 7, nós temos a reversão do destino, né? Então, nós temos a queda de Mardoqueu, no capítulo 6, nós temos a queda de Amã, no capítulo 7, e temos a salvação dos judeus, que vai do capítulo 8 ao 10. Então, o decreto a favor dos judeus, no capítulo 8, nós temos a vitória dos judeus sobre os inimigos, no capítulo 9, ainda no capítulo 9, a instituição da festa do Purim, certo? E a conclusão e a elevação de Mardoqueu no capítulo de número 10. Então, se os irmãos quiserem mais auxílio a respeito da história do livro de Esther, eu vou dar 2 referências. Bíblia Cronológica, editora NVI, e Bíblia de Aplicação Pessoal Cronológica, da CPAD. Vai encontrar bastante referência a respeito da Pérsia, de Mardoqueu, de Esther e de todo o reinado ali da Babilônia, dos 5 reinados, certo? Então, o capítulo 1, a estrutura do livro mostra aparentemente isso. Então, as características literárias, o livro de Esther no capítulo 10, né? Você tem 10 capítulos, também existe ali 10 festas, lembrando que o texto fala sobre Assuero. Assuero é o mesmo nome de Xerxes, e o nome, ele é transliterado, certo? E Xerxes, Xerxes, ele é um nome grego, certo? Mas o estilo narrativo do livro de Esther ele tem menos diálogo do que o livro de Ruth, por exemplo. O texto, ele é predominante do narrador. A gente vê no livro de Ruth diálogos entre personagens, entre Noemi e Ruth. Já no livro de Esther, ele contribui a um enfoque direto ali, a eventos destacados à ação e à providência totalmente divina, né? Então, outro ponto notável da estrutura literária do livro, que inclui principalmente reviravoltas dramáticas e ironias que realça a justiça divina. Então, por que aconteceu? Sabemos que era providência divina. Então, essa trama total, ela se desenvolve de maneira para evidenciar o quê? A proteção e o cuidado de Deus pelo seu povo, quando ele não é mencionado explicitamente. Porque o livro de Esther
não menciona o nome de Deus. É o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Então tem a festa do Purim também, que era celebrada anualmente. É um testemunho duradouro da importância histórica e espiritual dos eventos narrados no livro. A celebração inclui a leitura do livro de Esté até os dias de hoje. Eu vou falar isso nos dias atuais e os dias antigos, certo? Reforçando que esse Purim era uma memória coletiva, certo? Da salvação dos judeus e a importância da fé e da coragem deles em meio a todas aquelas adversidades. Autoria e data, certo? O livro ele é um pouco, não, o autor é desconhecido, certo? Mas a fonte, segundo Heródoto, ele dá alguns nomes, certo? O Talmud, ele menciona, não por nome, mas sim ele deixa a desejar em alguns nomes. Por exemplo, o Talmud principal, que é a fonte da lei judaica rabínica, não menciona explicitamente o autor do livro de Esté. O Talmud se concentra em questões de interpretação e aplicação da lei, né? Bem como em tradições e discussões sobre textos bíblicos, mas não aborda a questão do autor. Por exemplo, uma tradição atribui que Mardoqueu era o herói da história que Esdra, o escriba, liderou, e do Templo de Jerusalém. Aí tem Neemias, tem Esdras. Então, cada autor, ele menciona um autor, certo? Então, a falta de uma autoria definida contribui para quê? Para a riqueza e o mistério do livro de Esté, permitindo que diferentes interpretações e teorias floresçam em torno de sua origem e do seu significado. Isso deixa o livro mais dramático como na sua literatura, certo? Então, a história ela passa durante o reinado de Xerxes, que vai do ano 485 a 865, né? É conhecido como Assuero no livro, ou Xerxes também vai ser conhecido. E tudo isso também acreditam que a data mais antiga da redação do livro de Esté está em torno, certo, de 460 a.C., pouco depois dos acontecimentos narrados antes de Esdras, certo, retornar a Jerusalém. Então, a data sugerida mais recente, certo, gira em torno de 350, um pouco antes dos gregos conquistarem o Império Persa no ano 331 a.C. Então, são partes históricas do livro de Esté que o autor ele menciona, mas o autor ele não deixa claro, por exemplo, porque se a gente for analisar a linha do tempo, nós temos a queda de Jerusalém em 586, nós temos a conquista da Babilônia pela Pérsia em 539, nós temos o primeiro retorno dos exilados em 538, nós temos o reinado de Xerxes, como eu já falei, de 485 a 65, o reinado de Esté na Pérsia vai de 479, nós temos o segundo retorno dos exilados em 458, nós temos o terceiro retorno, 445, nós temos a reconstrução dos muros em 445, que está na profecia também lá de Daniel, e a redação unitária do livro de Esté, 460 a 450, certo? Então isso mostra quanta maravilha temos diante desse livro. Então, meus queridos, lembrando de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais ATSM 23.3. Lembrando logo, voltaremos com o bloco 2 com o título O Contexto Histórico. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta para o nosso bloco 2, que tem como título o contexto histórico, certo? Lembrando que o primeiro ponto aqui vai falar o povo hebreu no exílio, certo? Segundo ponto vai falar o fim do exílio e o ponto 3 vai falar pós-exílio. Então esse é o contexto histórico muito vasto, certo? E vamos tentar abreviar aqui o máximo. Então, o autor diz aqui, para uma melhor compreensão do texto, certo? Ou do contexto histórico, o livro de Esté é importante mencionar o período monárquico do povo hebreu. Porém, a gente sabe que o período monárquico vai de Saul, Davi e Salomão, certo? Para você estudar a história de Saul, 1 Samuel, a história de Davi, 2 Samuel
E a história de Salomão vai lá em 1º Reis, a partir do versículo 1 ao versículo 12. Daí, Salomão divide as tribos. Uma vai para Jeroboão, uma vai para Roboão. Jeroboão, reino norte, e Roboão, reino sul. Lembrando que o reino norte tem as 10 tribos, né? Que após a morte de Salomão, é dividido com 10 tribos, que era Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Azé, Isacar, Efraim e Manassés. As 10 tribos do reino norte. Do reino sul ficou Benjamim e Judá. Isso você pode encontrar em 2 Crônicas, capítulo do 1 ao 9. Você vai encontrar toda a história falando aí das tribos. Então, nesse período das tribos, no ano 722, todos os reinos do norte, todos, de Jeroboão, Manaém, Baasa, Elza, Zibão, e já no finalzinho vai Meca, Pecaias, Peca e Oséias, o profeta Oséias e o rei Oséias. Ano 722 a.C., o reino norte é derrotado e levado cativo para a Síria, certo? Por Salmanasé, que era rei da Síria. Isso você pode encontrar em 2 Reis, capítulo 17. E capítulo 18 também. Aproximadamente 200 anos após a divisão do reino. 200 anos, o reino é dividido, passou 200 anos e aí o reino norte ele cai para Samaria, certo? Então, já no reino sul, nessa época, o rei era Acais. Tinha os profetas Isaías e Miqueias, já profetizando a respeito também da queda do reino de Judá. Aí passa o rei Ezequias, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Entra o rei Manassés, esse foi mau aos olhos do Senhor. Entra o rei Amon. O rei Amon, o profeta era Naum e Sofonias, que também profetizou a respeito do cativeiro babilônico. Entra o rei Josias, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Aí entra Joacás. Quando entra Joacás, aí tem a primeira leva dos exilados, lá em Daniel vai contar melhor essa história, para você ver onde o livro de Esté, ele vai nos levar a muitas referências bíblicas a respeito desse texto. A primeira leva, no ano de 606, Babilônia invade Jerusalém e tem a primeira leva. Nessa leva vai Daniel e os seus 3 amigos, certo? Aí Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, caiu, entrou Jeoaquim, também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Lá, já quando era Jeoaquim, já tinha os profetas Abacuque, Jeremias, Daniel, já tinha esses profetas. No ano 597, o rei era Joaquim. Joaquim também, ele começou a endurecer ao rei da Babilônia, certo? E aí ele tem a segunda leva dos escravos. Nessa segunda leva, o profeta Ezequiel também é levado junto. E o rei Zedequias foi a terceira leva no ano de 586, a segunda leva, onde ele teve os seus olhos vazados junto com seus filhos. Então, isso a gente vê que o Reino Norte, em 722, ele caiu, e em 586, Judá caiu. Tudo isso foi profetizado pelo Senhor, certo? 136 anos após a queda de Samaria, certo? Do Reino Norte, que era a capital Samaria, Judá, o Reino Sul, foi derrotado totalmente e levado cativo para a Babilônia por um homem chamado Nabucodonosor, certo? E após essa divisão desse reino. E para a gente entender melhor sobre essa questão do Reino Norte e Reino Sul, tudo isso foi através de profecias bíblicas, através dos profetas. Então, o livro de Esté, ela nos remota a muita situação desse contexto, tanto pós-cativeiro como o fim do cativeiro. Então, vamos lá. O fim do exílio. Diz aqui, o mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia o justo juízo sobre a Babilônia. Então, o profeta Jeremias, ele havia profetizado que nesse período ia durar apenas 70 anos. Eu digo apenas porque o livro menciona isso. Em 539, Ciro, ele venceu os babilônicos, né? Isso você pode comprovar num documento especial. O Cilindro de Ciro, escrito em cuneiforme,
que foi descoberto em 1879 em Nínive, no Iraque, certo? Ele conta como Ciro invadiu a Babilônia. E é uma história muito interessante a respeito da invasão de Ciro, quando o reino babilônico, aquele império gigantesco, ele cai. Então, os acontecimentos na Bíblia hebraica, certo? Entre Esdras, Neemias, Esté, Ageu, Zacarias e Malaquias aconteceram na época do domínio persa, certo? Então, esses 6 profetas, Esté também, que é um livro histórico, então esses 5 profetas com o livro de Esté, eles permaneceram ali no domínio persa. Em 1539, a poderosa cidade da Babilônia caiu dentre os exércitos, certo? Liderado por Ciro, né? Chamado Ciro o Grande. Então, este evento, a gente sabe lá no capítulo 5 de Daniel, que quando o rei, através da sua idolatria, da sua exorgia, ele começou a profanar os utensílios da casa de Deus, na mesma noite, aquele reino caiu, certo? Por Ciro. Então, a queda da Babilônia foi um momento, naquela época, significativo, e até hoje é a história antiga. Não apenas pelo impacto político, mas também pelo principalmente, cumprimento das profecias bíblicas. Ciro, após conquistar a Babilônia, promulgou um edito. Então, para você ver o quanto permitia, o quanto Ciro... alguns vão dizer, mas Ciro era bonzinho. Vamos ver isso aqui, certo? Então, Ciro, ele promulgou um edito que permitiu os judeus a retornarem a Jerusalém e a reconstruir o seu templo. Conforme o livro de Esdras, no capítulo 1, ele registra isso, certo? Então, após o ato de Ciro, como é visto como um cumprimento das promessas feitas através dos profetas, né, que anunciaram a libertação do povo judeu, mostra que após isso, qual era, segundo os historiadores, o que Ciro ele tinha em mente, né? Ele tinha em mente porque se ele conquistasse a maior classe política e religiosa, ele conquistaria e ele era respeitado. Então o rei, naquela época, eles queriam ter respeito. Isso nós vamos ver na lição 7, o que acontece com a rainha Vasti por conta de um desrespeito, né? Então a gente vê isso e o desrespeito de Sadraque, Mesaque e Abednego com a estátua ali de Nabucodonosor. Só por eles não se curvarem, então era uma falta de respeito. Então o rei, ele queria um total respeito. E após esse exílio, né, primeiro retorno ali, apenas 50 mil judeus, pouca gente, eles retornaram a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, já no segundo reinado de Ciro, né, aproximadamente em 538 a.C. Então, isso a gente vê bem detalhado, esse retorno, do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Olhe só onde esse livro de Esté ele está nos levando. Então, é um livro cheio de história, muito bom de se ler e de entender também. Então, aqueles que retornaram para Jerusalém enfrentaram enormes desafios. Quais? Primeiro, reconstrução do templo em meio a uma oposição dos habitantes locais e a necessidade de estabelecer a vida religiosa social em Jerusalém. Mas sabemos que isso era profecia bíblica. Aí há um intervalo entre esses retornos, certo? No capítulo 6 e 7 do livro de Esdras, há um intervalo de cerca de 60 anos, certo? Que é nesse período onde se situam os eventos descritos no livro de Esté. Olha só a importância também de lermos o livro de Esté. Especificamente entre os anos 483 a 73, 10 anos só que menciona o livro de Esté, né? Então, este período, ele foi crucial para entender, certo? A situação dos judeus e que permaneceram ali, então, nessa época das invasões, a chamada diáspora, que é onde eles saem e saem aí, os judeus saem errantes aí ao mundo e retornam em anos posteriores. Então, tudo isso acontece dentro do livro de Esdras. Então, nesse intervalo, aparece a rainha Esté, certo?
com o reinado de Xerxes Assuero, que era filho de Dario, e também nós vamos ver nas lições subsequentes, e vai mostrar um fundo histórico bastante significativo. Então, não somente temos que ler o livro de Esté, mas lemos o período da queda da Babilônia, da queda do período assírio e o livro de Esdras e Neemias, que conta são fatos históricos que vamos entender melhor ainda o livro de Esté. Meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 3 com o tema O Propósito da Mensagem. Lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela Rádio Libertadora 96.3 e pelo canal da TCM 23.3. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta, agora finalizando o nosso bloco 3, que tem como título O Propósito e Mensagem. Nosso subtópico 1 tem a providência divina. Então, o propósito principal do livro de Esté é registrar o cuidado, a providência divina. É como se a gente vê que nós vemos, aliás, que quando a Esté entra em cena, é justamente para salvar o povo judeu de uma sentença exorbitante ali, causada por um homem, né? Por uma trama, que nós vamos ver bem detalhado. Então, o propósito desse livro é registrar o cuidado providencial de Deus, principalmente com o seu povo, mas diante de suas escolhas, as pessoas, elas mesmas se afastam dos propósitos divinos, ao decidirem o quê? Permanecer na Babilônia sob o domínio dos persas, né? Os judeus buscaram o quê? Estabilidade, que imaginavam ter conquistado. Não apenas o aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso, né? Os persas eram conhecidos por sua benevolência como os povos que dominavam especificamente a respeito da liberdade religiosa. Então, ele não queria só que igual a Nabucodonosor, que tinha que adorar, não. Ele dava liberdade religiosa para você adorar. Isso ele conquistava o povo. Então, o retorno do pessoal a Jerusalém exigia ali uma renúncia, certo? A disposição da viagem, que era uma viagem penosa, e uma dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Então, para muitos judeus, pareceu melhor ficar onde? Na Babilônia. Então, esse contexto, ele nos mostra e pode ser relacionado com o versículo de Provérbios. Há caminhos para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Ao decidirem ficar lá, na Babilônia, na Pérsia, tem uma trama onde é sentenciado todos os judeus. E tem que entrar uma mulher em cena para livrar esse povo. Então, a providência divina é um tema central do livro de Esté, apesar do nome de Deus não permanecer, certo? Não ser mencionado explicitamente, mas nós vemos ali Deus agindo ali nos bastidores, orquestrando eventos de maneira para proteger e preservar o seu povo. Então, a escolha dos judeus de permanecer na Babilônia pode ser vista como uma decisão que as pessoas se afastaram totalmente do ideal divino, como era prometido ali o retorno à terra prometida. Mas ainda assim, Deus, ele jamais vai abandonar o seu povo. Ele usa circunstâncias e pessoas, como Esté, Mardoqueu, para garantir a segurança e a benevolência ali de todos o povo judeu. Então, a narrativa sobre a fidelidade de Deus e a capacidade de trabalhar em meio a decisões, embora contrárias, que as pessoas quiseram ficar na Pérsia. Ali não queria voltar para Jerusalém. Mas eu estou bem de vida, tenho uma casa boa, tenho um carro bom, eu vou voltar para Jerusalém para quê? Se lá está toda destruída, não tem um tempo para habitar, nós aqui temos liberdade religiosa, então é onde entra o secularismo nas nossas vidas e o materialismo. Então, isso foi um lembrete de Deus que a providência divina está sempre presente, guiando, protegendo, independentemente das nossas escolhas, mas com um propósito. Eu tenho que ter um propósito. E esse propósito é que vai definir a minha colheita. Se eu plantar alguma coisa, eu tenho que colher essa mesma coisa.
Então os judeus, quando escolheram permanecer ali na Pérsia, aí eles iam colher morte. E por isso que Deus usa as pessoas para usar a sua soberania. Então, uma falsa estabilidade. Então, Esther nos transmite uma mensagem, certo? De perigo e confiar em falsas o quê? Estabilidade, que é as estruturas que o mundo oferece. O João diz, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, essa mensagem do perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo oferece e costumam parecer mais vantajosa para os judeus que permaneceram em Susã, certo? Em Susã, ou Susã, tudo parecia estar indo bem, até que surgiu ordem de extermínio total dos judeus. Você pode ver em Esther capítulo 3, no versículo 3 ao 7. Então, nesse momento, a falsa segurança, o quê? Ela desaparece. O povo queria ficar lá por segurança. Então, o povo de Judá novamente dependia de quê? De uma intervenção divina para o quê? Para a sobrevivência, porque houve uma trama para justamente o povo de Deus ele ser exterminado. A narrativa desse livro nos mostra que Deus, agindo por mais uma vez, movendo estruturas humanas, certo? Desta vez, agora, no grande e poderoso Império Persa. A história evidencia como mesmo em um ambiente aparentemente seguro e estável, a verdadeira segurança só pode ser encontrada, não pode ser encontrada em instituições humanas, em humano, em rei não, mas somente em Deus, em mais ninguém. Então, este relato onde os judeus queriam ficar, sublinha a importância de confiarmos no Senhor, nas circunstâncias, ao invés de confiar no homem. No Salmo 118, ele diz assim, que ele ensina, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Versículo 9, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, a falsa estabilidade proporciona pela estrutura que o humano é frágil, é falho e pode demonstrar a qualquer momento, mas a proteção divina não. Ela está sempre conosco, Deus está sempre, constantemente nos guiando e nos deixando segura. Ao confiar no Senhor e buscar sua intervenção, os judeus em Susã encontraram a salvação e a reversão para o seu destino, né? Então, podemos dizer que é um lembrete de que a nossa fé é confiar principalmente e sempre ser firmada em Deus, não apenas em aparentes seguranças que o mundo nos oferece. Então, o mundo sempre nos vai oferecer algo. E dentro dessa benevolência de Deus, dessa providência de Deus, até hoje a festa do Purim é mencionado no livro de Esther, certo? Que tem como propósito de registrar essa festa como uma instituição. Então, dentro dos Ketuvim, que é os 5 rolos conhecidos como Megilote, ou os rolos, né? Que é Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, cada um desses livros é lido publicamente durante as principais festas judaicas. Por exemplo, Cântico dos Cantos é lido na Páscoa. Olha aí, a apóstola fala de quê? Libertação do povo de Deus do Egito, quando Deus, com aquela providência divina, livra todo mundo. O livro de Ruth é lido no Shevot, ou Shavuot, que é os Pentecostes. Olha só, todas essas festas é mencionado em um livro. Lamentações é lido no Tris Ivá, ou Tris Bará, que é o livro onde menciona, onde Deus ele tem totalmente sabedoria. Tem Eclesiastes, é lido no Sucote, também quando traz a proteção divina. Esther é lido o Purim, né? E é tanto que, apesar no começo da lição falar em canonicidade, alguns pais da igreja primitiva, como Orígenes, Agostinho, Inocêncio, João Damasceno, incluíram o livro de Esther
aceito no Novo Testamento. Também Agostinho reconheceram oficialmente a canonicidade do livro de Esther ao mencionarem essas festas. Qual é a data do Purim atual do Purim, no ano 2024? Então o Purim, ele é celebrado anualmente no dia 14 do mês hebraico de Adar, certo? Que é o 12º mês do calendário hebraico, né? Que é um mês de 29 dias e geralmente corresponde aos meses de fevereiro e março. Já no calendário, do calendário gregoriano, né? Em 2024, corresponde a março, certo? Do nosso calendário. Lá no calendário hebreu, fevereiro e março, do nosso só março. Então, as cidades muradas, como Jerusalém, o Purim é celebrado um dia depois, no 15º dia de Adar, que em 2024 foi no dia 25 de março desse ano, houve um Purim lá em Israel. Já do original, o Purim foi celebrado aproximadamente no ano 473 a.C., remota os eventos narrados no livro de Esther, que ocorreram no século V, né? A vitória dos judeus sobre seus inimigos e a instituição da festa provavelmente ocorreram no ano 473, durante o reinado de Assuero, o Xerxes, né? Então, qual o significado da data? Então, o Purim é celebrado todos os anos, conforme já mencionamos, certo? E no livro de Esther, está no capítulo 9, dos versículos 20 ao 32, a festa inclui a leitura, né? Toda do livro de Esther é lido os 10 capítulos, como a Bíblia hebraica não tem capítulo, então ele lê o livro como fosse um rolo. O envio de presentes, doações aos pobres. A festa tinha que ser alegre, porque essa festa relembrava a salvação dos judeus pelo decreto do extermínio ali naquele povo. E isso atual. Já no Purim antigo, né, após a intervenção corajosa de Esther e Mordecai, os judeus celebraram sua libertação do plano de Amã de exterminá-lo. Então a vitória foi comemorada com uma festa, com uma grande festa, e a data foi estabelecida como anual de celebração para todas as gerações futuras, certo? Então tanto a antiga quanto a atual são marcadas por um espírito de gratidão, celebração e reconhecimento da providência divina na história do povo judeu. Então, a origem do nome Purim, certo, vem de Pur, que significa sorteio, que em persa, sorteio em persa, né? Porque Amã ele lançou sorte. Então, a gente vê isso na Bíblia bastante, lançar sorte. E hoje, se fosse, para ser mais claro, era como se fosse jogar uns dados. Então, vamos lançar sorte, jogar dado. Aquele dado que der o seu número, você está com sorte. Então, para determinar o dia que seria exterminado os judeus. Então, lançaram os dados, lançaram sortes e caiu justamente no livro de Esther. Com isso, a gente vai encontrar a melhor compreensão em Esther, capítulo 3, versículo 7, e a partir do capítulo 9, onde a gente vê a trama. Então, o livro de Esther nos lembra que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas escrituras. Então, todos os reinos do mundo passarão, como Daniel mencionou, e o Senhor Jesus Cristo falou isso bem claro. Passarão os céus e a terra, porém a minha palavra não vai passar. Então, meus queridos, para a gente entender como o livro de Esther, esse contexto histórico, ele é muito vasto e muito significativo para os nossos dias. E lembrando que, mesmo diante das ardilosas ciladas aí de todo mundo, do diabo, das pessoas, lembramos que a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, donde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, muito obrigado. Lembrando, esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial aos domingos. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.